Olá! Vamos começar mergulhando direto nesta análise visual sobre um assunto crucial. Sabe aqueles dados brutos totalmente bagunçados? A gente vai ver como eles são transformados em insights super valiosos. É tipo pegar um minério bruto e refinar até virar ouro puro, sabe? Então bora lá, porque preparar os dados é, de longe, a etapa mais crítica em qualquer projeto de mineração de dados. Mas antes de sair construindo modelos complexos de inteligência artificial, a gente precisa parar e perguntar quanto essa sujeira, essa matéria-prima com falhas, acaba custando para uma empresa. A verdade nua e crua é uma só. Dados ruins inevitavelmente levam a decisões péssimas. É a capacidade de limpar e manipular essas informações que vai separar um baita projeto de sucesso de um desastre total. E aqui está o nosso roteiro pela refinaria de dados. A gente vai passar por a base da mineração, limpeza de dados essencial, o desafio dos outliers, reduzindo a dimensionalidade, amostragem e granularidade, e, para fechar, padronizando as escalas. Começando com a limpeza de dados essencial, filtrando a sujeira. A nossa primeira parada na refinaria é literalmente tirar o lixo. Olha só esses exemplos de nomes e datas. O problema salta aos olhos, né? Um simples errinho de digitação ali, tipo Maria Silva contra Maria Silvia, ou misturar o jeito de escrever a data, pode inflar artificialmente o número de clientes únicos. Pior ainda, destrói completamente a ordem cronológica das coisas. É aquele detalhe minúsculo que causa um efeito dominó de erros nas métricas. Um verdadeiro pesadelo. E como a gente lida com aqueles dados que estão faltando? Bom, tem uma regrinha de 3 passos infalível. Primeiro, a gente caça esses buracos visualmente, usando mapas de calor ou gráficos de dispersão. Depois, a gente preenche esses vazios usando a boa e velha estatística, tipo a média ou interpolação. Ou então, se a informação for inútil mesmo, a gente simplesmente arranca e remove essas entradas inválidas de uma vez. O importante é proteger a integridade dos resultados finais. Entrando agora em o desafio dos outliers, anomalias no minélio. Avançando mais um pouco, a gente esbarra nos famosos outliers, aqueles suspeitos que aparecem do nada e bagunçam nossos algoritmos. Imagina só, uma loja de roupas aqui no Brasil tem uma média de vendas diárias de R$ 5.000. Tranquilo, né? Mas de repente, pumba! Um pico absurdo de R$ 50.000 aparece num único dia. Isso levanta uma questão imediata. Esse outlier, que basicamente é um valor que foge totalmente do padrão normal, é um erro de digitação bizarro que a gente precisa apagar correndo, ou é uma informação de altíssimo valor disfarçada de anomalia? É aí que a gente precisa colocar o chapéu de detetive. Investigando a fundo, percebe-se que essa anomalia não é erro, não. É a venda legítima de um vestido de noiva exclusivo de grife. Isso prova de forma clara que nem toda outlier merece ir para o lixo. Muitas vezes, eles escondem a história mais valiosa que os dados têm para contar. Próximo passo: reduzindo a dimensionalidade, comprimindo o volume. Bom, com os dados limpos, a gente tem que lidar com o volume. Ter 1 milhão de variáveis só vai deixar nossos modelos lentos e confusos. É nessa hora que a mágica acontece com técnicas como a análise de componentes principais, a faturação matricial e a seleção de atributos. O objetivo aqui é pegar aquela montanha gigantesca de variáveis e amassar tudo em um núcleo muito menor, super poderoso e que a gente consiga interpretar de verdade. E ver isso na prática é genial. Pensa num banco de dados cheio de informações sobre estudantes brasileiros. Usando a análise de componentes principais, ou PCA, a gente consegue espremer dezenas de variáveis em apenas 3 componentes essenciais: o desempenho acadêmico, o nível socioeconômico e os hábitos de estudo. A gente corta todo o excesso, mas a essência do que realmente importa fica ali intacta. Seguindo em frente, amostragem e granularidade, encontrando o foco certo. Tem vezes que, mesmo refinado, o volume de dados ainda é pesado demais para ser processado rápido. Daí a gente usa a amostragem estratégica. Os dados podem ser escolhidos de forma totalmente aleatória, caso a gente não conheça muito bem a distribuição. Podem ser estratificados, para garantir que estamos representando bem supermercados de diferentes bairros, por exemplo, ou até retirados de forma sistemática de uma lista ordenada. Tudo depende do que já se sabe sobre essas informações. E para reduzir a granularidade, que é aquele nível insano de detalhe, entram em cena as técnicas de clusterização. Elas agrupam os comportamentos de compra super complexos em categorias simples e estratégicas. A gente começa, por exemplo, separando o grupo dos clientes fiéis.
Logo em seguida, o modelo já consegue entender e criar um grupo totalmente separado, os famosos clientes esporádicos, que aparecem lá de vez em quando. E para fechar esse agrupamento, ele isola os clientes high ticket, que são aqueles de alto valor. Reparou na jogada de mestre? O que eram milhões de transações individuais e caóticas se transformou em grupos de inteligência de negócios claríssimos, prontos para gerar lucro. O último estágio da refinaria, padronizando as escalas, polindo o diamante. Para garantir que variáveis absurdamente diferentes possam ser comparadas pelos algoritmos sem injustiças, a gente precisa da normalização. Temos 3 caminhos clássicos para isso: a normalização min-max, a padronização z-score e as transformações logarítmicas. Cada uma é uma ferramenta matemática perfeita para um tipo de situação. Entender quando usar qual é o pulo do gato. A normalização min-max, por exemplo, é perfeita para pegar o preço de apartamentos em São Paulo, que podem variar de 100 mil até 10 milhões de reais, e espremer esses números matematicamente para uma escala de 0 a 1. Por que isso é incrível? Porque agora o modelo consegue comparar de forma justa o preço gigantesco com a metragem do imóvel sem que os milhões engulam os números menores. Já a padronização z-score é uma sacada que usa a média e o desvio padrão. Ela é a nossa sirene de alerta. Aponta quase na mesma hora quando uma fatura de cartão de crédito de R$ 3.500 é, na verdade, uma anomalia estatística gigantesca para uma determinada região. E, por último, as transformações logarítmicas entram para domar aquelas assimetrias extremas. São a salvação para lidar com um buraco colossal entre um salário mínimo ali na casa dos R$ 1.300 e o salário de um mega executivo passando dos 100 mil. A transformação logarítmica deixa tudo linearzinho, totalmente pronto para modelagem. É isso aí. Através desse processo pesado de limpeza, compressão e padronização matemática, aquele minério bruto e cheio de sujeira lá do início foi refinado com um sucesso absoluto. Agora, nós temos em mãos um ativo imaculado e extremamente valioso, 100% pronto para alimentar máquinas avançadas. A nossa refinaria encerra os trabalhos por aqui, mas deixa um pensamento que não quer calar. Com os dados perfeitamente limpos, padronizados e reluzentes, quais segredos de negócios que antes estavam completamente escondidos nas sombras, os modelos preditivos vão ser capazes de revelar agora? O jogo da mineração está só começando.